Olá, igreja. É muito bom estar com vocês. Na realidade, eu gostaria de estar com vocês presencialmente, mas ainda não é possível. Mas assim mesmo eu agradeço por você me permitir chegar até aí, até você. Por você estar me ouvindo nesta reflexão que teremos juntos da palavra de Deus. E eu gostaria de pedir para que você me acompanhe até o final. Porque hoje eu quero falar sobre algo que tem mexido muito com o meu coração. Eu tenho pensado muito em como está a igreja. Porque embora a gente esteja falando por esse canal, eu não estou olhando nos olhos de vocês. Eu não estou vendo a afeição de vocês. Poucas pessoas eu tenho visto. A nossa conversa é sempre através do WhatsApp. Então, não dá, como é difícil. E eu tenho me preocupado muito de como está a nossa espiritualidade nesses tempos de pandemia. E para a gente pensar um pouco sobre isso, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do texto de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. E para exemplificar esse texto, eu gostaria de introduzir contando um pouco de uma minissérie que eu assisti. Na realidade, eu só quero falar sobre um detalhe. Eu assisti uma minissérie, uma série, na realidade, chamada N com E. E o que me chama a atenção nesta série é o figurino. Ele se passa no final do século XIX, início do século XX, e as roupas eram muito diferentes do que se é hoje. Até porque o acesso à compra de tecidos, à compra de um vestido, à compra de peças, né, de vestuário, era muito difícil, além de ser muito caro. E então, para que a pessoa se adequasse naquele tempo, ela não trocava de roupa sempre. Geralmente uma pessoa tinha 2, no máximo 3 peças de roupa, né? Uma pessoa dentro das condições financeiras normais, uma pessoa pobre. E então, para que ela pudesse ficar com aquela roupa, os moldes eram diferentes do que são hoje, né? Hoje você compra uma roupa mais justa, mais adequada ao seu corpo. E nessa época não, você comprava uma peça, ela era uma peça larga e ela ia sendo ajustada através de laços, através de cintos. Mas se era uma pessoa nova, como é o caso do personagem principal dessa série, a pessoa vai crescendo, porque era uma adolescente, ela vai crescendo. Então chega um momento, mesmo que essa peça fosse se adequando, mesmo que ela fosse confeccionada num tamanho maior, chegaria um tempo que essa peça já não dava mais. E não dava mais para remendar, porque já era uma peça antiga, né? Ela foi passando dia após dia, todos os dias a pessoa usando aquilo. Então, chegaria um tempo que, mesmo diante de toda a dificuldade, era importante que a pessoa tivesse uma outra peça de roupa. Então teria que comprar, por quê? Porque aquela peça já não se adequaria mais, já não dava mais para o tamanho, para a estrutura física daquela pessoa. Então, mesmo que algo seja velho, mesmo que essa peça fosse velha, mesmo que ela seja boa, mesmo que ela ainda estivesse durando, chegaria um tempo que ela não se adequaria mais a essa pessoa. Então aí nesse tempo era necessária a compra de uma outra peça. E me parece que quando o Senhor Jesus Cristo chega, ele chega exatamente assim. E o texto vai nos ajudar a compreender melhor sobre isso, porque o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? O que isso tem a ver comigo e com você? A pessoa de Jesus Cristo, quando ele chega, o que isso tem a ver com a roupa dessa série que eu falei? Então vamos ler. Eu quero pensar com você um pouco hoje. Verso 33 do capítulo 5 de Lucas.
Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. E Jesus então fez essa comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço do pano novo não combina com a roupa velha. E aí ele continua: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, ele diz, não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. E ele faz essa comparação para nos mostrar que quando Jesus chega, ele incomoda. Quando Jesus, na sua prática, no seu dia a dia, as coisas que ele fala e as coisas que ele pensa, a forma dele agir incomoda. Então, ele é questionado por que ele, sendo um líder espiritual, tem um comportamento diferente dos outros, né? Tem um comportamento diferente dos fariseus, tem um comportamento diferente dos discípulos de João. Por que Jesus, ele é diferente? E aí então Jesus Cristo falou assim, e ele vai explicar isso exatamente falando sobre, dando esse exemplo do pano novo e do vinho novo e os odres novos. Então quando Jesus chega, ele é muito questionado. E ele está querendo dizer assim, eu sou o que tem de mais novo, eu sou o que tem de mais recente. E não dá para você me receber com a mesma forma como você agia antes. É isso que ele está falando. O vinho novo é o próprio Cristo. E os odres novos, a gente poderia dizer que somos nós? Sim, mas somos nós com uma nova consciência, com um novo entendimento, com uma nova percepção das coisas. Por isso não dá para colocar o que Jesus está trazendo, né, a sua novidade de vida, dentro de um padrão que eles estavam vivendo anteriormente. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, o que eu estou trazendo de novo não cabe nesses moldes, não cabe nessas práticas, não cabe nesta forma. Você vai ter que mudar também o seu entendimento. Então essa pessoa, se alguém falar assim, Tânia, você tem que mudar. Sim, mas eu não vou mudar o meu rosto, o meu corpo. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando desse novo entendimento, dessa nova compreensão, dessa nova consciência. Então ele está falando que para receber Jesus Cristo é necessário essa nova consciência, esse novo entendimento, essa nova percepção das coisas. Então, o vinho novo é o próprio Cristo e o odre novo é o nosso novo entendimento. E pensando sobre isso, eu queria falar com vocês, poxa, o que trouxe a pandemia? A pandemia trouxe várias mudanças para nós. Mas lembra, olha, nós temos o novo entendimento que é o Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos uma nova compreensão, uma nova consciência. Mas os tempos mudaram. Então hoje, por conta da pandemia, nós não nos reunimos mais presencialmente. Nós não temos mais as orações lá no templo. Mas nós estamos nos reunindo de forma online, através do WhatsApp, que é o canal que nós podemos atender a todas as pessoas, né, da nossa comunidade, porque algumas pessoas não podem usar um outro programa, não tem condição. Então nós usamos o WhatsApp porque iria atender a toda a nossa comunidade. Bem, isso é o de menos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, com a pandemia tudo mudou nas nossas vidas.
Então mudaram as nossas reuniões, que agora são online, mudaram as nossas orações, mudaram o nosso contato, a nossa relação, né? A nossa comunhão passou a ser diferente. Então tudo mudou. E com essas mudanças, elas podem provocar algumas coisas, né? Então, se eu tenho essa nova consciência de Cristo, como é que se espera? O que se espera dessa nova consciência? Bem, antes disso, eu quero explicar o que pode acontecer se eu, por exemplo, né, que antes estava muito acostumado com essa reunião presencial, o que pode estar acontecendo comigo? O que pode acontecer comigo é que eu possa me dispersar. Posso me dispersar, porque as reuniões é tudo online, então, na minha casa, no momento que eu estou assistindo, faz um barulho, tem a televisão, tem uma música, tem um vizinho, tem um carro que passa na rua, isso pode me dispersar. Pode ser que eu também não assista os cultos, por exemplo, nos horários que o pessoal costuma assistir. Eu vou assistir depois, porque agora eu estou querendo assistir uma outra coisa. Ou simplesmente eu não assisto, né? Bem, essas coisas podem acontecer. E exatamente por isso é que eu estou preocupada, é exatamente por isso que eu queria pensar com vocês, que a minha nova consciência em Cristo, ela deve sustentar algo. A minha nova consciência em Cristo deve sustentar a minha espiritualidade. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês hoje, para que a gente possa refletir. E a primeira pergunta é: o que eu faço com a nova consciência que eu tenho sobre a espiritualidade, sobre a minha espiritualidade nesse tempo de pandemia? Por exemplo, o que eu faço com o que está disponível para mim? O que eu estou fazendo com as nossas reuniões? Eu estou separando um horário? Eu estou preservando esse horário? Eu estou preparando a minha casa para esses horários? Eu separo um lugar para que eu esteja com a igreja a esses horários? Tudo isso para que eu conserve a minha espiritualidade? Então, essa nova consciência que eu tenho em Cristo faz com que eu, então, produza em mim um condicionamento a fim de que eu saiba que esse momento que nós nos reunimos, ele é importante. Portanto, eu não estou presencial, mas eu tenho como estar alimentando a minha espiritualidade. Você está separando um tempo? Você está separando esse momento? Então, todos os domingos ou todas as quartas-feiras, quando você pode, você tem separado esse momento para alimentar a sua espiritualidade? Porque a minha nova consciência em Cristo deve fazer com que eu promova a minha espiritualidade diariamente. E eu tenho pensado muito, irmãos. Você está valorizando esse tempo? Você está investindo esse tempo? Você está cuidando desse tempo? O que eu faço com a minha nova consciência da minha espiritualidade nesse tempo de pandemia? E a outra pergunta é: por que eu faço? Então, o que eu faço, né? Com o que eu tenho e por que eu faço? Você precisa responder. Por que você faz isso? Né? Por que você separa esse tempo para estar com os irmãos, para estar investindo na sua espiritualidade? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque é importante para mim, porque agrada ao Senhor, porque eu gostaria de estar com as pessoas, porque as pessoas me fazem falta, porque eu amo as pessoas, porque eu amo o Senhor, porque eu amo a igreja. Então, por quê? Porque se você depende só da reunião presencial, tem alguma coisa que está errado. Essa nova consciência não te deu o vislumbre de que, embora nós estejamos nas nossas casas separados, nós somos uma igreja. Então, por que é que você faz isso? Porque talvez você fale assim, bem, eu faço isso porque quando eu estava lá presencial, as pessoas me viam. Né? Agora que as pessoas não veem, então... Né? Então precisa ter algo mais forte, mais profundo, mais intenso nas nossas vidas, que nos mova para que a gente ordene as nossas questões espirituais.
para que a gente invista espiritualmente, porque a nossa espiritualidade ela não é só nossa. Nós temos uma aliança com o Senhor que nos fala sobre comunhão, essa relação. Então, se a minha relação com a minha igreja não é importante, é óbvio que eu estou ainda aliançado somente com as coisas antigas. Eu acho que o importante é só estar presencial, porque ela talvez está alimentando uma outra coisa que não é igreja, que não é espiritualidade, que não é o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos estar num templo para ser igreja. Então você precisa responder por quê? Por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu não estou fazendo? Isso vai te ajudar a crescer, a perceber sobre a sua espiritualidade, meu irmão. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a terceira pergunta é: para que eu faço isso? Ou para quem? E talvez uma das respostas é: para que eu cresça. A outra resposta é: para que eu não me perca. A outra resposta é: para o meu desenvolvimento. Para que eu me mantenha firme. Para quê? Para que você está dedicando esse tempo que nós temos nos encontrado? Para quê? Ou para quê? Porque isso, para que eu agrade ao Senhor Jesus Cristo? Ou para que eu não me perca? Entenda que nós estamos passando por um tempo difícil. Se você não puder responder essas perguntas, e a primeira é: o que eu faço com essa nova consciência que eu tenho da minha espiritualidade em tempos de pandemia? Por que eu faço isso? Por que eu faço esse investimento? Por que eu me reúno com a igreja? Por que eu oro? Por que eu participo das reuniões de oração todos os dias às 21 horas? Ou então por que eu separo esse espaço dentro da minha casa para estar aqui com a igreja? Então, para quê? Por quê? Né? E a terceira é: para quê ou para quem? Se você conseguir responder, seria muito importante para você hoje. E eu quero concluir dizendo o seguinte: quando você voltar à comunhão, às reuniões presenciais, que pessoa que nós vamos encontrar lá? Uma pessoa que foi ricamente abençoada, mesmo que distante uns dos outros. E nesse tempo nós percebemos que e valorizamos a nossa comunhão, valorizamos esse encontro presencial que temos. Eu vou encontrar uma pessoa alegre, porque agora ele está com os seus irmãos e talvez ele não tenha percebido o valor disso. Eu vou encontrar uma pessoa que ainda está firme espiritualmente, porque embora ele não estivesse lá no templo presencialmente, ele investiu na sua espiritualidade com aquilo que a igreja promoveu, esse recurso que a igreja deu nesse tempo. Então, que tipo de pessoa eu vou encontrar lá? Né? Ou uma pessoa distante porque já não se encontrava mais com a igreja, uma pessoa fria porque já não tem mais comunhão com a igreja, ou eu não vou encontrar ninguém. É por isso que me preocupa a sua espiritualidade. E eu venho te lembrar que a nova consciência em Cristo vai fazer com que a gente tome uma atitude, e essa atitude tem que ser hoje. Tem que ser agora, você tem que pensar sobre isso agora, antes que não haja mais tempo. Portanto, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário pensar na nossa espiritualidade nesse tempo. E eu encerro falando que no verso 39 o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, que as pessoas que tomavam o vinho velho diziam assim: não, mas o vinho velho é o melhor.
E hoje todo mundo fala isso, que bom é vinho velho. Mas será mesmo? Será que um vinho novo não pode ser mais saboroso do que o vinho velho? Será mesmo que, dada toda essa nossa dificuldade que nós estamos para nos reunir, isso não pode promover em você uma nova pessoa? Uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais em contato com as pessoas? Será mesmo? E eu espero que quando eu me encontrar com você pessoalmente, quando a gente puder se abraçar, quando a gente puder se beijar, eu encontre uma pessoa mais firme, uma pessoa sólida espiritualmente, uma pessoa que diga, como a Anne do filme, quando ela recebeu um novo vestido, ela ficou tão feliz, tão feliz. E eu espero que você, dentro de você, esteja dizendo o seguinte: é certo que eu gostaria de estar com a minha igreja, mas eu invisto na minha espiritualidade para que, quando eu estiver com a igreja, isso me faça ainda mais feliz. Portanto, Igreja de Jesus Cristo, essa nova consciência que nós temos em Cristo deve nos alimentar, a fim de que nós permanecemos firmes até o fim, até que esse dia chegue e nós possamos dizer o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos muito felizes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que essa palavra vá de encontro ao teu coração e que você cuide de você. No nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.